Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa palavra que, olha, todo mundo acha que conhece bem: criacionismo. Mas a nossa missão aqui é explorar uma divisão que existe não tanto entre ciência e fé, mas dentro da própria fé. Como é que pessoas que leem o mesmo livro chegam a conclusões tão diferentes sobre as nossas origens? Essa é a nossa análise de hoje. E essa é a grande questão, né? Porque, assim, na superfície a definição parece simples. Criacionismo é a crença de que um ser divino criou tudo. Uma ideia que, claro, se opõe a explicações puramente naturalistas como o Big Bang. Mas o que a nossa fonte mostra é que o debate de verdade começa na interpretação. As diferentes visões são, na verdade, tentativas de responder a uma pergunta central: como a gente relaciona o que a ciência descobre com o que textos como Gênesis afirmam? E as respostas não são nada simples, pelo visto. Então, ok, vamos desvendar isso. Acho que o melhor é começar pela visão mais conhecida, a que geralmente vem à mente: o criacionismo da Terra Jovem. Essa é a visão mais literalista de todas, certo? Exatamente. A ideia central é que Gênesis é um registro histórico e científico. Preciso. E isso leva a algumas conclusões que, vamos combinar, são bem surpreendentes para o pensamento moderno. Primeiro, a criação aconteceu em 6 dias literais. De 24 horas cada. 6 dias de 24 horas. Certo. Segundo, e aqui fica interessante, fazendo as contas das genealogias da Bíblia, de Adão até hoje, a Terra teria algo entre 6 e 10 mil anos de idade. Peraí, então eles literalmente somam as idades de Adão, Noé, todos os descendentes para chegar na idade do planeta. Isso é... Uau. Mostra um compromisso com o texto que é total. É um compromisso total e se estende para tudo. O dilúvio de Noé, por exemplo, para eles não foi uma enchente local. Foi um evento global, um cataclisma que remodelou o planeta inteiro. E explicaria os fósseis dessas coisas. Exatamente. O dilúvio seria a explicação para quase todo o registro fóssil, para formações como o Grand Canyon, tipo um modelo científico alternativo. E é curioso que essa visão tão literal, ela ganhou muita força só no século XX, principalmente nos Estados Unidos. Foi uma reação, sabe, ao avanço do darwinismo, do que eles viam como liberalismo na sociedade. Entendi. É uma posição cultural, então, não só teológica. Mas, claro, isso bate de frente com o que a ciência diz sobre a idade da Terra. O que me leva a outra pergunta. E para quem quer conciliar as duas coisas? A fé na Bíblia e as descobertas da ciência. Existe um meio termo? Existe, sim. E é um campo enorme, cheio de nuances, que a gente chama de criacionismo da Terra Antiga. A premissa aqui é, ok, o universo tem bilhões de anos como a ciência aponta, mas Deus continua sendo criador, direto, pessoal. O desafio aí vira um quebra-cabeça. Em quebra-cabeça de interpretação. Como fazer os dias de Gênesis caberem em bilhões de anos? Isso, e segundo a fonte, tem várias tentativas de montar esse quebra-cabeça. Não é uma visão só. Certo, é uma família de ideias. Exato. E elas são bem diferentes. Uma das mais conhecidas é o criacionismo progressivo. A ideia é que Deus não criou tudo de uma vez. Ele criou em surtos, em momentos específicos ao longo de milhões de anos. Uma espécie não evolui para outra, mas Deus vai criando novas formas de vida progressivamente. Ah, interessante. Então a idade da Terra é aceita, mas a macroevolução, a ideia de uma espécie virar outra, ainda é rejeitada. E a tal teoria do dia-era? Qual a diferença? A teoria do dia-era é mais direta, digamos. Ela propõe que a palavra hebraica para dia, que é yom, em Gênesis, não significa 24 horas. Significaria uma era, um período de tempo indefinido. Então, o dia 1 foi uma era, o dia 2 foi outra era, e assim por diante. Uma tentativa de mapear Gênesis com a geologia. Exato, uma correspondência direta. O que parece uma engenharia teológica bem complexa. E ainda tem uma terceira, né? A teoria do intervalo, do hiato. Essa parece ainda mais específica. Essa é talvez a mais curiosa. Ela sugere que existe um buraco, um intervalo de tempo imenso, de bilhões de anos, escondido entre os 2 primeiros versículos da Bíblia. Entre o versículo 1 e o 2 de Gênesis. Isso. Entre no princípio criou Deus os céus e a terra,
e a Terra era sem forma e vazia, nesse ato teriam acontecido as eras geológicas, os dinossauros, tudo. E depois, Deus teria recriado o mundo em 6 dias literais. É uma forma de salvar a geologia antiga e os dias de 24 horas ao mesmo tempo. É impressionante a criatividade para fazer tudo se encaixar. Mas, olha, todas essas visões ainda parecem ter um pé atrás com a evolução. E se alguém decidir abraçar a evolução por completo, mas ainda dentro da fé? Aí a gente entra na visão que a fonte chama de criacionismo evolucionário, mas que hoje é mais conhecida como evolução teísta. E aqui a mudança de paradigma é total, sabe? Como assim? A ideia central é que Deus não só é compatível com a evolução, ele usou a evolução como seu método de criação. O Big Bang, ancestralidade comum, tudo isso é aceito como a melhor descrição científica de como a vida se desenvolveu. Ok, mas então onde Deus entra na história? Se os processos são naturais, qual o papel dele? Essa é a grande virada teológica. Para a evolução teísta, Deus não é um mágico que intervém o tempo todo. Ele é o autor das leis da natureza que permitiram que a evolução acontecesse. A pergunta muda de como, para quem e por quê. Deus é quem sustenta a realidade, quem colocou tudo em movimento com um propósito. E Gênesis, nesse caso, é visto como... Como um texto teológico profundo, uma alegoria talvez sobre a natureza de Deus, da humanidade, mas não um manual de ciência. Certo. Então o espectro vai do literalismo total à aceitação completa da ciência. Mas a fonte fala de uma última visão, que parece questionar a própria discussão, o criacionismo bíblico literário. O que eles propõem? A proposta deles é basicamente que todo mundo está fazendo a pergunta errada. Para essa linha de pensamento, tentar harmonizar Gênesis com a ciência moderna é um erro de categoria. Como tentar achar uma receita de bolo no manual do carro. Eu gostei dessa analogia. É exatamente isso. Eles diriam que Gênesis nunca teve a intenção de ser um livro de ciência. O texto tem que ser lido no seu contexto original, do Antigo Oriente Próximo. O objetivo era teológico, afirmar a soberania do Deus de Israel sobre os deuses pagãos da Babilônia, do Egito. Então eles aceitam a ciência, mas não sentem nenhuma necessidade de encaixar ela na Bíblia, porque a Bíblia está respondendo a outras perguntas. O que nos leva a um ponto crucial. O debate é muito mais interno à fé do que parece. E a fonte diz que as críticas mais duras, muitas vezes, vêm de dentro, de outros teólogos. Sem dúvida. A fonte detalha 3 críticas teológicas internas que são muito fortes. A primeira é justamente sobre a interpretação literalista. Muitos teólogos dizem que ler Gênesis como ciência é um anacronismo. Ignora o gênero do texto, a cultura da época. E o mais fascinante é que isso não é novo. O artigo cita Agostinho de Hipona. Agostinho, o da antiguidade. Ele mesmo. Já no século IV, muito antes de Darwin, ele alertava os cristãos para não defenderem interpretações literais da Bíblia que a razão e a observação mostravam ser falsas. Porque, segundo ele, isso faria a fé parecer ridícula para os outros. Uau! Isso coloca tudo em perspectiva. Agostinho, há 1600 anos, já estava preocupado com isso. Qual a segunda crítica? A segunda é o risco de divisão teológica. A insistência de alguns grupos, como os da Terra Jovem, em dizer que a sua interpretação é a única correta. Isso acaba gerando um radicalismo, sabe? Exclui outros cristãos, transforma uma questão de interpretação num teste de quem é cristão de verdade. O que pode ser muito destrutivo, imagino. E a terceira crítica, a do Deus das lacunas, parece ser a mais filosófica. O que é isso? Essa é uma crítica teológica bem profunda. A ideia do Deus das lacunas é a tendência de usar Deus como explicação só para aquilo que a ciência ainda não sabe explicar. As lacunas do nosso conhecimento. Exato. Não sabemos como a vida surgiu. Foi Deus. Não entendemos a complexidade da célula. Foi Deus. A crítica é que essa abordagem é perigosa, porque à medida que a ciência avança e preenche essas lacunas, o espaço para Deus parece diminuir. Deus vira uma hipótese científica que está sempre recuando. Entendi. Em vez de ser o sustentador de tudo, conhecido e desconhecido, ele vira só uma causa mecânica, que a gente usa para tapar os buracos do nosso conhecimento. É uma visão que, segundo os críticos,
diminui a soberania de Deus. Resumindo tudo isso, então, fica claro que a palavra criacionismo é um guarda-chuva para um debate imenso, complexo. Vai muito além do clichê religião contra a ciência. Envolve história, filosofia e principalmente como a gente lê textos antigos no mundo de hoje. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final que tem tudo a ver com aquela visão bíblico-literária. Se a gente considerar a possibilidade de que o propósito original de textos como Gênesis não era responder às nossas perguntas científicas do século XXI, que perguntas, então, ele estava tentando responder para o seu público original, naquela cultura, naquele tempo? E será que a nossa insistência em forçar o texto a ser um livro de ciência não está, ironicamente, nos impedindo de ouvir a verdadeira mensagem que ele queria passar?